Vamos conversar com o gestor de desenvolvimento de Encantado, Marcelo Casaril, para falar sobre ainda, né, a questão de recuperação do município de Encantado, mas principalmente para falar de coisas boas, falar de Cristo Protetor e de tantos outros empreendimentos que estão surgindo por conta do Cristo Protetor, que agora está inaugurado e que está levando milhares de pessoas todos os finais de semana para esse município, mas está trazendo também de uma forma geral para o Vale do Taquari. E aí a gente tem a percepção, né, passando pelos locais de muitas novas empresas, inclusive talvez algumas que não estejam legalizadas às margens das rodovias, para atender a esses turistas que vêm cada vez em maior número para cá. Tudo bem, Marcelo Casaril? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Um prazer estar aqui com vocês, podendo trazer um pouquinho das informações de Encantado, que está no momento histórico, né? Nada como um dia após o outro, né, Casaril? Porque a gente está vivendo agora dias de reconexões. Uma das pontes que interferia também para a questão aí de Encantado, a ponte da ERS 130 entre Lajeado e Arroio do Meio. Um Cristo protetor que se esperava muito e agora está inaugurado. E aquilo que se projetava está acontecendo. Muitas pessoas procurando Encantado como destino turístico. O que nós temos de Exatamente. consequência em relação a isso, né? Abertura de outros comércios, pessoas de outras regiões querendo vir se instalar em Encantado. Quais são esses segmentos? Porque a gente percebe, né, um aumento também nesse sentido. Sim. Eu vou trazer alguns dados desde abril de 2021, que foi quando deu o içamento dos braços e da cabeça do Cristo Protetor, que a questão turismo mudou completamente a nossa realidade. Depois nós temos agora a pós-inauguração de fato. De abril de 2021 até agora, no final de abril de 2025, então apenas 4 anos, nós já tivemos uma abertura de 1.058 novos CNPJs em Encantado. Então, nós vínhamos numa histórica de média de 130 a 140 CNPJs anualmente abertos, e hoje já passou de 270 de média anual. Então, essa questão Cristo Protetor está dando ênfase para todos os segmentos de Encantado, né, desse crescimento industrial. E esses segmentos, você fala todos, né? Mas conseguiria Sim. citar algum? Tem algum que é a maioria? É restaurante, é hotel? Quais são esses empreendimentos? Nós temos, assim, ó, após o içamento, surgiram 52 novas indústrias, 225 novos comércios em geral e serviços 781. Foi o que mais cresceu em Encantado, foi a abertura de serviços. Serviços tanto questões até indiretas ao Cristo, construções, é pintor, é eletricista, toda essa parte, toda a cadeia que movimenta. Então, essa questão em comércio e serviço foi o que mais aumentou. E sim, nós vemos aí diretamente empreendimentos voltados ao turismo abrindo direto, né? Um dos maiores empreendimentos privados aqui, o Boulevard Encantado, é algo que antes nunca se imaginou que viveríamos em Encantado um empreendimento desse porte, agora é realidade. Então, isso está dando muita coragem e visibilidade para todos os empreendimentos aqui no município. E o empreendimento do porte como o Boulevard Encantado também faz com que as pessoas queiram estar em Encantado, porque uma coisa é tu ir, vai visitar o Cristo e não tem mais nada para fazer. Daí a pessoa pensa, puxa, mas o que eu vou fazer depois? Né? Qual vai ser o meu Exato. roteiro? Agora, tu sabe que tem o Boulevard, tu sabe que tem o Belvedere, por exemplo, que é um outro ponto bastante visitado. Tu sabe que tem uma gastronomia com restaurantes que estão abertos, que estão esperando as pessoas. Tudo isso faz com que a pessoa ela passe não só algumas horas, 2 horas, quem sabe, mas uma tarde inteira ou quem sabe um dia inteiro, e aí tem a conexão com a região também. O que você percebe depois da inauguração? Essa é uma curiosidade que eu tenho, Casaril, porque eu me recordo que em outros momentos a gente falava sobre aberturas de empresas quando teve o içamento da cabeça do Cristo, dos braços e assim por diante. Mas Uhum. certamente tem aquele que ficava meio eu quero ver para crer, eu quero ver isso estar pronto, eu quero ver se vai acontecer tudo o que eles estão falando. E em meio a isso vieram duas grandes enchentes também, e agora não, agora passaram as enchentes e nós temos um Cristo inaugurado com tudo como estava planejado. Esses últimos momentos, essas últimas semanas, últimos meses, teve um aumento ainda maior do que aconteceu antes, ou mesmo se não for já a oficialização, quem sabe a procura, o contato com vocês?
Sim, nós estávamos realmente vindo numa crescente muito forte, até a enchente de setembro de 2023, deu aquela queda, estava retomando e veio a enchente do ano passado. E isso tinha vários empresários que tinham contatado, visto de projetos, apresentado projetos, e sim, seguraram, porque foi um impacto no Rio Grande do Sul inteiro. Só que agora, desde o dia 6 de abril da inauguração, vários já começaram a retomar, porque queriam realmente entender, então, o que ia acontecer após tudo que se passamos, e a questão da inauguração do Cristo. Então, os números do Cristo ali, mais de 40 mil visitantes no primeiro mês, só agora esse final de semana, sem nenhum evento, Dia das Mães ou alguma outra coisa, 8 mil visitantes. Então, agora as pessoas estão procurando novamente o Encantado para investir. Já tem pessoal que já tem restaurantes aqui em Encantado e querem já abrir um segundo. Tem pessoas que estavam com projetos na área central, que estavam segurando por causa das tragédias e já retomaram de novo. O pessoal já está buscando informações para ver, então, que agora motivou de novo a investir em Encantado e viram que realmente o Cristo está sendo tudo aquilo que prometeu e muito mais, né? O movimento na cidade, final de semana, está assim, de não acreditar, né? Intenso em todos os horários, sábado e domingo, então está algo bem bacana. Marcelo Casaril, gestor de desenvolvimento de Encantado, você fala sobre as pessoas já tem um restaurante, querer abrir outro também, empreendimentos que ainda estavam segurando por conta da enchente e que agora querem retomar. Existe esse espaço para crescimento ainda em Encantado? Quanto pode crescer ainda de empreendimentos, até de pessoas talvez de fora da região que queiram se instalar no município? Com certeza temos bastante espaço para crescer. O turismo está, de fato, iniciando agora, mas é que nem vocês falaram, precisamos mais atrativos, sim. Então, isso já é um investimento que o pessoal pode vir fazer, porque hoje tem o Cristo Protetor. Infelizmente, não estamos com o Trem dos Vales, mesmo não sendo Encantado, era algo que impactava positivamente em Encantado e toda a região, mas esperamos que retome o quanto antes, mas isso começa a atrair o pessoal e sim, eles querem achar mais atrativos para visitar. Aí sim, nós vamos transformar o nosso visitante, que hoje vem de manhã e vai embora no final do dia, em turistas que vão permanecer 1, 2, 3 dias em Encantado e aqui região. Então, esse é um dos nossos desafios de conseguir promover mais atrativos e mais benefícios para os turistas, né, e o pessoal de toda a comunidade aqui da região. O que vocês sentem que é a maior carência do município de Encantado nesse momento para atender os turistas? Vamos dizer assim, não sei se seria reclamação a palavra correta, se é muito forte, mas aquilo que as pessoas estão relatando, que olha, poderia ter isso aqui a mais, aquilo ali a mais restaurantes, talvez mais horas, mais tempo do restaurante aberto, ou mais lojas também de entretenimento, enfim. Como é que vocês, como administração municipal de Encantado, têm percebido isso e têm comentado também com as lideranças locais? Até ontem tivemos reunião do Contur, no qual faço parte também, e estávamos debatendo essas questões, né? Então, sim, temos os momentos de pico de meio-dia, que daí os restaurantes lotam, e todos os restaurantes da cidade, e temos as questões de novos atrativos que necessitamos. A rede hoteleira, hoje, nós estamos com 400 vagas aproximadamente, um desafio que nós precisamos aumentar. Então, para dar mais conforto para o pessoal, poder ficar aqui, como também estamos trabalhando em questões de eventos. Então, além do Cristo, eventos. Nós vamos ter em breve a Suinofest. Então, vai encher os restaurantes, vão encher os hotéis da cidade, e sim, o pessoal vai muito para Lajeado, porque tem uma estrutura boa de rede hoteleira e municípios da região. Mas esse é um desafio e algo que nós realmente precisamos investir, que é o setor hoteleiro. Então, tem muito mercado para crescimento, restaurantes e oportunidades. Então, Encantado está ali em ênfase e nós temos muito potencial para crescer em várias partes ainda. Nessa questão do crescimento do setor hoteleiro, Casaril, já tem alguma conversa? Já existem possíveis investidores ou por enquanto não? Nós estávamos ano passado vendo que ia ter um projeto bem interessante, ia ter também hotel nesse empreendimento, daí veio a enchente. Agora, conversando até com os empresários, eles estão remodelando o projeto, mas é para ter também essa questão de apartamentos de hotel
E tem já empreendimentos daqui, de Encantado, que estão ampliando, já estão construindo mais quartos, estão ampliando já a sua estrutura, né? Então, para ver como essa parte ainda tem uma carência, e quanto mais atrativos, retomando o Trem dos Vales e outras questões, nós vamos necessitar e muito nessa parte de hotelaria, né? O hotel do Boulevard Encantados, esse segue de pé. Segue de pé, a princípio eles vão iniciar as obras agora no segundo semestre desse ano, então ali também vai ter uma boa quantidade de leitos, mas além disso nós temos mais capacidade para conseguir abranger mais, né? Os números do Cristo em si já mostram mais de 40 mil visitantes ali em pouco tempo, então já dá quase o dobro da população de Encantado em 2 meses, né? E além dos hotéis, Casaril, teria uma outra demanda mais urgente ou no momento é isso? Não, no momento, sim, o que é mais estaria com necessidade seria essa parte hoteleira. E, claro, quanto mais atrativos, que eu falei, tendo mais restaurantes, o pessoal volta, porque um turista, um visitante, não vai vir e sempre no mesmo local, ele quer ter novas experiências. Então, e o bacana é que é Encantado que um restaurante vai indicando o outro, então o pessoal vai fazendo esse giro entre empreendimentos para ter sempre novas experiências, conhecer novas gastronomias, enfim, isso é bem legal. Então também é um ramo muito em potencial que nós temos. Estamos conversando com Marcelo Casaril, gestor de desenvolvimento de Encantado. Uma outra pauta que é muito latente aqui, e com todos os empresários que a gente fala, não é diferente, seja o município que for aqui da região, é a mão de obra. E aí nós estamos falando de um setor, o turismo, que necessita de mão de obra no final de semana. Se a mão de obra no dia a dia já é difícil de encontrar, a mão de obra no final de semana ou para trabalhar de noite, que é quando a maioria das pessoas está se divertindo, está buscando turismo, é uma situação ainda mais complicada. Como é que está essa situação aí em Encantado? Se estão conseguindo atender a toda a expectativa? Se estão recrutando pessoas de outras regiões também? Sim, até hoje de manhã estávamos conversando, nós vamos ter sábado, agora de manhã, o segundo feirão de empregos aqui no município, e é uma pauta bem latente aqui, essa questão da mão de obra. Falaste bem que muitas pessoas trabalham durante a semana, e às vezes final de semana, o horário alternativo, vão trabalhar em restaurantes, em hotéis, em empreendimentos sim voltados ao turismo. Então, assim, nós temos sim esse desafio da mão de obra. Um grande desafio também é a questão por causa das habitações, que hoje nós estamos com muita limitação de habitação aqui em Encantado para quem quer vir morar para trabalhar. Então, acaba elevando o custo e, com isso, às vezes assusta as pessoas para conseguirem vir para Encantado, e região, né, não é só Encantado, tem isso, para trabalhar. Mas está sendo feito ali um trabalho, nós temos um trabalho junto com o Cine aqui muito forte, a questão dos imigrantes é uma realidade que nós já temos, até eles estavam falando hoje de manhã que no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ou no Brasil, mas acho que Rio Grande do Sul já vai ter em torno de 70 mil carteiras assinadas para imigrantes, e isso vai aumentar consideravelmente por essa questão da falta de mão de obra. Então, esse é um desafio bem forte que nós temos e temos que trabalhar local e regionalmente isso, né? Você falou do feirão de empregos, tem um número de vagas que serão oferecidas? Nesse feirão, com as empresas que vão participar, que são 10, nós temos 150 vagas que serão ofertadas. Jovem aprendiz, enfim, até pessoas que querem migrar de setores, mas no Cine, que tem cadastrado aqui, tem mais de 400 vagas aqui em Encantado. Fora o que não está no Cine. Só repete, então, questão de horário, onde vai ser, o que as pessoas devem levar, quais são as vagas disponíveis? Vai ser na Praça da Bandeira, a partir das 9 horas, das 9 ao meio-dia. Então, são mais de 150 vagas para diversos setores. O jovem aprendiz, o CIE, vai estar ali também auxiliando para quem quer ingressar no mercado de trabalho. O pessoal trazer seu documento pessoal, se tiver já currículo, pode trazer, porque as empresas estarão ali recebendo e já fazendo uma pré-entrevista. Também, se não tiver, eles vão estar auxiliando para fazer esse preenchimento. Então, a ideia é que se converse com várias empresas. Eu me identifiquei mais com um setor ou com outro, depois essa empresa vai fazer um agendamento com mais tempo para fazer esse recrutamento, né?
O Nécio Kemerich, nosso ouvinte aqui, participa. Ele diz que Encantado é a nova Gramado do Vale do Taquari, irá puxar o vale futuramente e é só aguardar a grandiosidade que será Encantado, e já está sendo, né? Nosso ouvinte participando aqui no 999787885. Exato, a gente vê pelo movimento. Domingo eu estava de tarde em Lajeado, eu voltei para Encantado no final da tarde e eu me apavorei com o movimento do pessoal retornando. E foi assim, um movimento na RS, que a nossa RS está bem saturada, mas um movimento intenso e o pessoal saindo de dentro de Encantado. Então, eles estão circulando aqui na cidade e em toda a região. Então, isso reflete direto e indiretamente em todas as cidades aqui. Claro que deveria ter movimento nos dois sentidos, né, Casaril? Mas o que você percebeu e que tem percebido nos últimos tempos aí é mais em direção a Lajeado, a parte baixa do Vale do Taquari, ou é mais em direção à Serra esse movimento? Que eu vi, porque eu vim de Lajeado, então foi o pessoal partindo daqui para a parte baixa do vale, né? Não vi como é que está o movimento para outra região, mas acredito que essa região aqui, a de Lajeado, que pega o pessoal também que vem de Porto Alegre, tem um fluxo bem intenso. Agora, claro, com a ponte ali, Mussum, que retomou, tudo, então está começando a voltar esse fluxo da serra, né, que antes estava limitado, e agora o pessoal já tem essa mobilidade, que ajudou em muito, sim, né, toda a região. Então, a Serra está também fazendo movimento Encantado, e Encantado está fazendo movimento a Serra, né, é um complemento. E para os moradores, tem aquele comentário também daqui a pouco da pessoa que diz, puxa, a nossa cidade era tão tranquila, era tão boa aqui, daqui a pouco tem gente se sentindo incomodada com esse movimento maior em Encantado, ou não se percebe isso? Sempre tem algumas pessoas, as mudanças, né, geram às vezes desconfortos, mas aos poucos o pessoal está vendo que está sendo benéfico, porque todos os investimentos que estão sendo, sim, são muitas vezes pensados para o turismo, mas atendem diretamente a comunidade. O investimento que é feito no município, o turista quando vem, usufrui. O município usufrui todos os dias, então tudo isso está gerando ali benefícios, mas aos poucos também é uma cultura, é apenas 4 anos que nós estamos vivendo de fato essa questão turística, e a inauguração foi agora recente, então é algo que vai mudar a cultura e os pensamentos, e vamos ter ali os benefícios. Tem mais coisa boa do que coisa negativa, né, Casaril? Obrigada por atender a Rádio Independente. Sucesso para todos esses empreendimentos novos, para os que vão surgir e os que já existiam em Encantado, obviamente, e que a gente possa cada vez mais falar do crescimento de Encantado e, consequentemente, também do Vale do Taquari. Com certeza, até aproveitando, teve o ranking ali da Firjan, que saiu semana passada, Lajeado em primeiro do estado e Encantado em sexto. Então, nosso Vale do Taquari é forte e é um auxiliando o outro, não vamos chegar muito mais longe, né? Verdade, bem lembrado também. Um abraço, Marcelo Casaril. Obrigado, contem com a gente. Rádio Independente, sempre nossa parceira. Quando precisar, estamos à disposição. É um município que cresce muito, Gabriela, e isso que falou o nosso ouvinte aí, o Nécio, eu concordo com ele, porque o que está transformando o município de Encantado, e a gente vem contando essa história também aqui nos últimos 4 anos, como falou o Casaril, a gente está aqui falando, olha, o que vai acontecer, como vai ser, e as coisas estão acontecendo. E olha, repito, que tivemos essas 2 enchentes devastadoras. Mesmo assim, ele trouxe os números que dobrou. A média dobrou. Se tu for ver, ele falou de... Antes, a média era de 130 a 140 novos CNPJs por ano. E agora 270. Então, praticamente dobra, né, a média de 2021 para cá. Agora vai ter uma procura que vai continuar e vai se acentuar. Eu tenho certeza disso, ele já percebe também, porque agora, olha, tá tudo certo, tem ponte de novo, o Cristo está inaugurado, está indo bem, levando 8 mil pessoas no final de semana, 40 mil pessoas no mês. Eu falo por experiência própria, não tinha muito hábito de ir para Encantado. Em um mês e meio, eu fui 2 vezes para Encantado, nos finais de semana. Uma vez eu fui no Boulevard Encantado com a família para passear,
e a outra vez foi no final de semana passado, onde fomos num outro restaurante. Posso até falar, não tem problema, e recomendo Casa Benvenuto, que fica às margens da IRS 129, às margens do Rio Taquari. Fomos muito bem atendidos, pela segunda vez estivemos lá, e depois a família aproveitou para ir nesses pontos, tanto no Boulevard, quanto no Cristo, no Belvedere. Então, a gente mesmo que está por aqui acaba dizendo, olha, quem vem de fora, meu irmão mora em Porto Alegre, vamos aproveitar, vocês vão conhecer lá também. E como ele falou, a maioria dos movimentos daqui, talvez é o turismo muito regional também nesse primeiro momento. E depois vai aumentando, vai vir gente de cada vez mais longe para Encantado. E Lajeado pode ter benefícios com isso. Estrela, Arroio do Meio, Mussum e assim por diante. Todos os municípios. É saber se preparar, mas tem desafios também, como a questão da mão de obra e de oferecer um bom serviço no final de semana. Assim como ele disse, a pessoa vai no final de semana num restaurante, ela vai querer ir num outro para ter novas experiências? Eu penso assim. Acredito que você também. Sim. Né? Por mais que seja bom, a gente não quer ir no mesmo, né? A gente Daqui quer a pouco tu vai no outro, e depois tu volta para aquele lá que tu gostou muito. Isso acontece também, mas tu vai querer variar. Só que se tu for e for mal atendido, ou tu demorar muito para ser atendido, ou tu precisar ficar numa fila, que a gente sabe que acontece, na nossa própria Serra Gaúcha acontece muitas vezes. Fica em fila de espera, ou demora muito para chegar a comida, ou a comida quando chega tá fria. Essa experiência negativa, provavelmente esse turista ali tu não traz mais. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Não que esteja acontecendo, não é o caso, né? Pelo menos não chegaram relatos assim. Mas Encantado tem muito para crescer e a região também vai tirar proveito disso.